Algumas pessoas desafiaram o perigo acreditando que nada daria errado. Outras tentaram impressionar amigos, ganhar fama ou simplesmente tiveram uma ideia tão ruim que parecia piada. Mas existe um detalhe que todas essas histórias têm em comum: bastaram poucos segundos para transformar decisões absurdas em tragédias fatais. Isso é exatamente o que você vai ver hoje no canal Factos. Adelir Antônio de Carli adorava aventuras. Padre em Paranaguá, no Paraná, ele também praticava atividades radicais e tinha um plano ambicioso: levantar recursos para a pastoral rodoviária e ainda bater um recorde de voo com balões de gás hélio. Para isso, preparou uma cadeira presa a cerca de 1000 balões. A ideia parecia ousada, mas acabou tomando um rumo bem diferente. Depois da decolagem, ele deveria seguir por uma rota planejada, porém, o clima fechou e os ventos começaram a empurrá-lo para outra direção. Lá do alto, a situação ficou cada vez mais complicada. Adelir carregava equipamentos como GPS, telefone por satélite e lastro para controlar a altitude. Mesmo assim, acabou ficando desorientado. Em contatos feitos durante o voo, tentava descobrir onde estava e pedia ajuda para ajustar o GPS, que havia apresentado problemas. Enquanto a equipe em terra tentava ajudá-lo, o padre já estava sobre o oceano. Em pouco tempo, alcançou mais de 6.000 metros de altitude e desapareceu de vista. As buscas começaram logo depois, mas os dias passaram sem nenhuma resposta. Semanas mais tarde, um barco encontrou o que restou dele na região de Macaé, no Rio de Janeiro. O sonho de quebrar um recorde terminou de forma trágica. Uma aventura que parecia incrível acabou virando um dos episódios mais impressionantes e inacreditáveis da história recente do Brasil. Lee Halpin tinha apenas 26 anos quando decidiu fazer algo que considerava uma grande reportagem. O jovem jornalista britânico queria mostrar a realidade dos moradores de rua em Newcastle, no Reino Unido. Para isso, resolveu passar vários dias vivendo exatamente como eles. A ideia parecia corajosa. Ele conversou sobre o projeto, explicou os riscos e contou que passaria uma semana dormindo ao relento, procurando comida e usando os mesmos serviços acessados por pessoas em situação de rua. O objetivo era entender aquela realidade de perto e produzir um documentário mais verdadeiro. Mas a experiência tomou um rumo trágico. Durante uma noite de frio intenso em Newcastle, Lee foi encontrado sem vida em uma área próxima ao local onde estava realizando o experimento. O caso ganhou enorme repercussão porque o jornalista havia registrado em vídeo seus planos pouco antes de iniciar a jornada. Familiares e amigos já demonstravam preocupação com a decisão, já que enfrentar as ruas durante o inverno britânico estava longe de ser uma aventura comum. Na tentativa de entender um problema social de forma extrema, Lee Halpin descobriu da pior maneira possível que certas experiências podem sair completamente do controle. Pedro Ruiz tinha um sonho que hoje parece impossível de acreditar. O jovem queria transformar seu canal no YouTube em um sucesso instantâneo e estava convencido de que uma ideia extremamente arriscada faria isso acontecer. Ao lado da namorada, Mona Lisa Pérez, de 19 anos, ele preparou uma gravação que deveria impressionar a internet. O plano era absurdo. Pedro seguraria um livro grosso contra o peito enquanto Mona Lisa atiraria nele com uma pistola Desert Eagle calibre 50 conhecida por sua enorme potência. Pedro acreditava que o livro seria capaz de parar a bala. Antes da gravação, chegou a mostrar exemplos que o fizeram confiar nessa ideia. Mona Lisa, grávida de 7 meses do segundo filho do casal, demonstrou medo e receio de seguir adiante. Mesmo assim, o experimento continuou. Bastou um único disparo. A bala atravessou o livro e atingiu Pedro. O jovem perdeu a vida ali mesmo diante das câmeras que deveriam registrar o início de uma carreira na internet. A tentativa de viralizar acabou virando notícia no mundo inteiro por um motivo bem diferente. Mona Lisa foi condenada a uma pena de prisão domiciliar e ficou proibida de possuir armas. Pedro queria fama a qualquer custo e acabou conseguindo, mas da pior forma possível. Ekaterina Didenko queria transformar seu aniversário de 29 anos em um evento inesquecível. Influenciadora digital na Rússia, seguida por mais de 1 milhão de pessoas, ela organizou uma grande festa em um complexo de piscinas em Moscou. A comemoração tinha tudo para render fotos bonitas e vídeos para as redes sociais. Foi então que surgiu uma ideia que parecia genial. Cerca de 25 quilos de gelo seco foram despejados em uma piscina aquecida. Assim que o produto entrou em contato com a água quente, uma enorme nuvem branca
começou a se espalhar pelo ambiente. Vários convidados ficaram animados com o resultado. Sem perceber o perigo, algumas pessoas correram e saltaram na piscina. O gás liberado pela reação química tomou conta do local fechado. Pouco depois, algumas vítimas começaram a sentir falta de ar e perderam a consciência. 3 pessoas perderam a vida. Entre elas estava Valentim Didenko, marido da influenciadora. A tentativa de criar um cenário impressionante terminou em tragédia. Às vezes, a busca pela foto perfeita encontra um adversário que não liga para curtidas, seguidores ou filtros. A química. A festa de aniversário de um homem de 38 anos começou como tantas outras em Campinas, São Paulo. Amigos reunidos, conversa animada e clima de comemoração. Só que, em algum momento da noite, alguém teve uma ideia que transformou a celebração em tragédia. O aniversariante estava nos fundos de um bar acompanhado de pelo menos 4 amigos. Segundo a investigação da polícia, o grupo manuseava uma pistola e um revólver. Foi então que decidiram participar de uma das brincadeiras mais perigosas que existem, a roleta russa. A dinâmica é simples e absurda ao mesmo tempo. Uma munição é colocada no tambor da arma, que depois é apontada para a própria cabeça. A pessoa puxa o gatilho apostando na sorte. Dessa vez, a sorte não apareceu. O aniversariante disparou contra si durante o jogo. Os amigos correram para colocá-lo em uma caminhonete e seguiram para o hospital mais próximo. Mas a corrida foi inútil. Ele já chegou sem vida à unidade de saúde. O que era para ser uma festa de aniversário terminou de forma sombria. Há quem compre bolo, há quem compre refrigerante. Já apostar a própria vida para animar a comemoração definitivamente não parece uma boa escolha. Tom Pryce entrou no Grande Prêmio da África do Sul de 1977 cercado de expectativa. O piloto britânico havia sido um dos mais rápidos nos treinos e era visto como um forte candidato a terminar a corrida em grande estilo. A prova começou mal, mas Tom estava reagindo. Depois de largar nas últimas posições, já havia recuperado vários lugares quando uma sequência de decisões desastrosas mudou tudo. O carro de Renzo Zorzi pegou fogo durante a corrida. Ao ver as chamas, 2 auxiliares correram para ajudar. Um deles era Frederik Jansen van Vuuren, de apenas 19 anos, carregando um extintor de incêndio de cerca de 18 quilos. O problema é que eles atravessaram a pista sem autorização enquanto os carros passavam em alta velocidade. Hans-Joachim Stuck conseguiu desviar. Tom Pryce não teve a mesma sorte. A mais de 270 km por hora, o carro atingiu Frederik. O impacto foi devastador. O extintor que o jovem carregava foi lançado contra o capacete de Tom com uma força brutal. O piloto sofreu ferimentos fatais. Como se a situação já não fosse terrível o bastante, o carro continuou acelerando sozinho por alguns instantes antes de bater novamente na pista. A tragédia tirou a vida de 2 pessoas em poucos segundos. Bastou uma corrida atravessada no lugar errado para transformar uma tarde de Fórmula 1 em um dos acidentes mais sombrios da história do automobilismo. Andrius Pantaleão, empresário de São Bernardo do Campo, decidiu encarar uma aventura que atrai milhares de pessoas todos os anos. Saltar de paraquedas em Boituva, um dos maiores centros de paraquedismo do Brasil. Aquele era apenas o 3º salto de sua vida. Ainda em treinamento, ele embarcou acompanhado de um instrutor, e tudo parecia correr normalmente nos primeiros segundos após deixar o avião. Logo depois, porém, a situação começou a ficar estranha. Andrius iniciou a manobra de estabilização, mas passou a girar no ar. Cada volta aumentava a velocidade do movimento, chegando a mais de 200 km por hora. O instrutor tentou ajudar. Chegou a segurar a perna do aluno durante a queda, mas não conseguiu mantê-lo sob controle. Andrius continuou se afastando enquanto girava cada vez mais rápido. O chão vinha subindo como um fantasma silencioso. Sem conseguir recuperar a estabilidade nem abrir o paraquedas a tempo, ele caiu de uma altura de aproximadamente 2.000 metros e atingiu uma residência na área urbana de Boituva. A Polícia Civil abriu uma investigação para entender exatamente o que aconteceu. O que deveria ser mais um salto de aprendizado acabou virando uma tragédia. Em esportes radicais, às vezes, um pequeno erro ganha velocidade antes mesmo que alguém perceba.
Nirupama Prajapati saiu para aproveitar um passeio com amigos perto de Kanakundi, um famoso ponto de piquenique no distrito de Sundargarh, na Índia. O lugar era bonito, cercado por pedras, água corrente e uma cachoeira que atraía visitantes em busca de boas fotos. Animada com a paisagem, ela começou a subir nas rochas às margens do rio Ibi para fazer selfies em diferentes posições. A cada foto, procurava um ângulo melhor. O cenário parecia perfeito para as redes sociais, mas aquele lugar escondia um perigo silencioso. Enquanto Nirupama se equilibrava sobre uma pedra, um homem passou próximo a ela. Em meio ao movimento, ela perdeu o equilíbrio e caiu na água. Em segundos, a correnteza a levou para longe da margem. Os amigos ficaram sem reação. O passeio alegre ganhou um clima tenso quase imediatamente. Equipes de resgate e familiares iniciaram buscas que duraram cerca de 22 horas. Somente depois desse longo período, o corpo foi encontrado em uma cavidade rochosa, a aproximadamente 400 metros do ponto da queda. A história chamou atenção porque tudo começou com algo simples, uma tentativa de conseguir uma foto bonita. Hoje, celulares têm câmeras cada vez melhores. O problema é que algumas pessoas acabam chegando perto demais do perigo para testar essa qualidade. Um homem em uma cadeira de rodas motorizada se irritou depois de perder o elevador. Em vez de esperar a próxima viagem, ele resolveu descontar a raiva na própria porta. Cada vez mais nervoso, começou a avançar com a cadeira contra o elevador. As batidas chamaram a atenção de quem estava por perto. Parecia apenas mais um ataque de impaciência daqueles que todo mundo já viu alguma vez. Mas aquela porta guardava uma surpresa assustadora. Após os impactos, a estrutura acabou se abrindo. Só que não havia cabine alguma esperando do outro lado. Existia apenas o vazio do fosso do elevador. Sem tempo para reagir, o homem seguiu em frente e despencou de cabeça pelo vão. Elevadores costumam testar a paciência das pessoas. Alguns demoram, outros param em todos os andares possíveis. Ainda assim, por mais irritante que seja esperar, atacar a porta com uma cadeira motorizada dificilmente entra na lista das soluções recomendadas. Às vezes, alguns minutos de calma valem muito mais do que alguns segundos de fúria. Bojan Bešić estava preso na Croácia e faltavam apenas cerca de 2 meses para deixar a prisão. Em vez de esperar o tempo passar, ele tomou uma decisão que mudaria tudo de forma trágica. Após ser colocado em uma cela acolchoada de isolamento, Bojan conseguiu manter consigo um isqueiro que havia entrado de forma irregular no presídio. Mesmo com as mãos algemadas para trás, ele encontrou um jeito de usar o objeto. Então veio a ideia que parecia ruim desde o primeiro segundo. Bojan ateou fogo na própria cela. Segundo relatos do caso, ele teria tentado chamar a atenção e esperava que os agentes abrissem a porta rapidamente. As imagens de vigilância divulgadas mais tarde, ele chegou a olhar várias vezes em direção à câmera, como se aguardasse alguma reação, só que a ajuda não veio imediatamente. As chamas cresceram e a fumaça tomou conta do ambiente. Bojan acabou perdendo a vida por asfixia, e seu corpo foi atingido pelo incêndio. O caso gerou grande polêmica porque surgiram questionamentos sobre a demora na resposta dos responsáveis pela prisão. Um estudante visitava o zoológico de Nova Delhi, na Índia, quando decidiu se aproximar demais de uma atração que claramente não queria companhia. Em algum momento, o jovem ultrapassou a área de proteção e acabou dentro do recinto de um tigre branco. Por alguns instantes, o animal apenas observou a presença inesperada. O rapaz permaneceu acuado, enquanto dezenas de pessoas ao redor tentavam entender o que estava acontecendo. Então o tigre avançou. Testemunhas relataram que o animal agarrou o estudante pelo pescoço. O público entrou em desespero. Algumas pessoas começaram a gritar, enquanto outras jogavam pedras na tentativa de distrair o felino, mas nada funcionou. O ataque continuou diante dos visitantes. O jovem tentou se proteger cobrindo a cabeça com as mãos, mas estava preso dentro do território de um dos predadores mais perigosos do planeta. Equipes do local e autoridades foram acionadas, porém não conseguiram impedir a tragédia. Segundo responsáveis pelo zoológico, ainda havia dúvidas sobre como exatamente o estudante entrou no recinto. Algumas versões apontavam que ele pulou a barreira, outras indicavam uma possível queda. De qualquer forma, a história terminou da pior maneira possível. Existe um motivo para zoológicos construírem cercas, grades e barreiras. Elas não servem para decorar o lugar, servem para lembrar que certos animais preferem visitantes do outro lado da cerca.
Allen Ray McGrew, de 41 anos, estava comemorando o Dia da Independência dos Estados Unidos ao lado da família e dos vizinhos na Carolina do Sul. A festa seguia normalmente, com fogos, música e muita animação. Em determinado momento, porém, ele resolveu chamar a atenção de um jeito que ninguém esperava. Segundo relatos, Allen havia consumido álcool e começou a fazer algumas brincadeiras durante a comemoração. Então pegou um rojão, acendeu o artefato e o colocou sobre a própria cabeça, usando uma cartola. Pessoas próximas tentaram fazê-lo desistir da ideia, mas ele seguiu adiante. Quem estava por perto acreditou que aquilo era apenas uma encenação e que ele colocaria o rojão no chão antes da explosão, mas não colocou. Segundos depois, o fogo de artifício explodiu. Allen caiu imediatamente e sofreu ferimentos gravíssimos. Equipes de emergência foram acionadas, mas não conseguiram reverter a situação. Ele perdeu a vida ainda naquela noite. O caso aconteceu em Somerville e passou a ser investigado pelas autoridades locais. Após a tragédia, a polícia reforçou os alertas sobre os riscos dos fogos de artifício e destacou que esses produtos exigem cuidados extremos. Allen adorava o feriado de 4 de julho. Infelizmente, na tentativa de transformar a comemoração em um espetáculo, acabou descobrindo que algumas ideias parecem ruins porque realmente são. Não deixe de deixar seu like e se inscrever para ver mais vídeos como esse.